Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então se você é novo já vai deixando o seu like, galera, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias para vocês sobre o Mengão. Vamos aqui para a análise dos comentaristas falando aí, né, sobre a classificação do Mengão para a grande final do Campeonato Carioca. Ontem, mano. Sim. Torcida do Fluminense pegando o pé do Renato Augusto, torcida do Flamengo também não gostou do jogo, e o Gabigol que não joga. O que tá acontecendo lá? Difícil, né, Benja? Ontem o Fluminense desfalcado, né, de alguns jogadores aí que são protagonistas, como é o caso do Ganso, como é o caso do Cano, enfim. E o Flamengo não começou tão bem o jogo, o Fluminense estava melhor na partida, mas aí o Flamengo, com o passar do primeiro tempo, começou a criar boas chances ali, é um time muito mais perigoso, mas já tinha feito uma vantagem no jogo de ida e acabou administrando o resultado, né, Benja? No final do primeiro tempo, o lance mais polêmico do jogo, no qual o Flamengo acaba fazendo um gol no contra-ataque, depois o árbitro vai até o VAR, ele acaba anulando o gol do Flamengo, de acordo com ele, foi uma falta ocasionada ali na frente da área do Flamengo ali, e que acabou meio que deixando ali todo mundo numa situação desconfortável, porque ele viu o lance, Benja, ele já estava saindo do monitor para marcar a decisão dele, ele volta para o monitor para rever o lance de novo, agora... e cara... Mas mostrar, acho que o lance... de um suposto impedimento que não tinha nada a ver, né? Tava porque vendo o jogo, eu não impedimento entendi. Não, mas é que tá, Nori, se é impedimento, não tem nem porque o árbitro ir no monitor, porque é uma jogada clara e objetiva, não cabe interpretação. É que foi na sequência do lance quando sai o gol, né? Exatamente. Porque esse Wagner aí, Pra mim foi falta, cara. Eu acho que foi falta no Keno. Eu quero ouvir a opinião do Noriega. Diga. Maurício Noriega. O Diniz mandou recado, hein? Ah, mas é negócio de blogueiro, né? Blogueiro de torcedor do Fluminense. Põe aí o Diniz bravo com a imprensa. Eu acho que o Fluminense hoje foi um time, tem três coisas que acho que resume bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. Horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que vocês não falam hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui às vezes perguntar aqui e fala assim em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. E assim vocês ficam tentando. Fica tentando. Arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Caraca, hein? O Nori. Então, mas é assim, pelo que eu entendi, boa parte, em relação a ele fala blogueiro. Mas no começo ele é pra imprensa, tricolor. é pra mídia. Atrás de like, essas coisas. Eu não tenho nenhum problema ele criticar a mídia e tal. Eu tô com ele na questão de esse negócio, não pode jogar fulano com cicrano. Isso aí não tem nada a ver. Onde está escrito que não pode? O cara tem que tentar. Agora, fato é que o Fluminense não viu a bola nos dois jogos contra o Flamengo. A torcida do Flamengo não passou um susto. A bola na trave do Renato Augusto. Pô, tudo bem. 2-0 no primeiro jogo. Não teve nenhum momento dos dois jogos que o torcedor do Fluminense acreditou que o Fluminense pudesse ganhar do Flamengo. Isso não é uma crítica de carniça. Isso é uma crítica séria, responsável, apenas uma observação sobre o que aconteceu no jogo. O fato é que o Fluminense não jogou bem em nenhum dos jogos.
E o jogo de ontem, Benja, o Flamengo só ficou esperando, plantadinho esperando o Fluminense aqui. Muito bem fechado defensivamente o Flamengo, pelo Tite. O Fluminense não conseguia entrar na defesa do Flamengo e o Flamengo tinha os contragolpes. O Flamengo se classificou ontem sem fazer força. Sem fazer força, porque decidiu no primeiro jogo. E no primeiro jogo ainda, Nori, a maior crítica com relação ao Diniz, que talvez tenha o incomodado, é ele ter colocado o Renato Augusto para jogar junto com o Martinelli ali praticamente de segundo volante. O Renato Augusto não tem mais físico para isso. Porque quem estava armando o time do Fluminense era o Ganso. O Fluminense pegou muito no pé do Renato Augusto, hein? Então, mas é que tá, Benja. O Renato Augusto, cara, para quem viu ele no Corinthians, tecnicamente não dá para falar do Renato. Mas o Renato hoje é um jogador com sérias limitações físicas, cara. O Renato não pode ser mais aquele cara para correr o campo inteiro. O Renato tem que ser aquele cara para você distribuir a bola e falar, você é meu cabeça pensante, você que vai ter que jogar ali. Você que vai ter que municiar o ataque. O Renato Augusto, em determinado momento da carreira, ele já foi um brilhante segundo volante. Hoje não é mais, Nori. Ainda mais com a intensidade. Você pega do outro lado um time como o Flamengo, rápido, veloz, time de contra-ataque. Você sobrecarrega. O meio-campo do Fluminense não existiu na última partida por causa disso. O Flamengo engoliu o Fluminense ali. E o Renato, se ele jogasse próximo ao Ganso, só com a responsabilidade de armar o time do Fluminense, só falar, a minha responsabilidade no campo é a armação do time. Ok, é uma situação. Agora você conduzir a bola de trás, lá pra frente, você ter que fazer esse combate defensivo que o segundo volante também tem que fazer, para não deixar o sistema defensivo totalmente exposto, sobrecarregado. Eu acho que a visão do Fernando Diniz nesse posicionamento do Renato, no primeiro jogo principalmente, acho que foi... Mas é o seguinte, a torcida do Fluminense, primeiro que não tem motivo para ficar brava do jeito que tá, que o Fluminense acabou de ganhar a Libertadores, acabou de ganhar a Recopa. A torcedora aí quer isso, né, Nori? Mas, não dá para ficar desse cinturão, jeito. Né? E a questão se eles pensam no melhor para o Fluminense, eles têm que dar um crédito para o Diniz em relação ao Renato Augusto, porque quando o Ganso estava jogando no Fluminense, os caras falavam a mesma coisa. O Ganso não dá mais. E o Ganso jogou muita bola no Fluminense com o Diniz, muita bola. Então dá para acreditar que ele possa fazer, juntos ou separados, o Ganso e o Renato Augusto jogarem bem. É óbvio que o Renato Augusto não vai sair dando pique de 30, 40 metros, não vai buscar para fazer cobertura de lateral, mas ele é um cara que pode ajudar muito o time do Fluminense. Resumiu o que o Fluminense não fez nos 2 jogos ao Renato Augusto, eu acho sacanagem. Eu acho que é uma sacanagem com o cara. Também acho. Porque o Fluminense não jogou nada, gente. O Fluminense tocou pra cá, tocou pra lá, não saiu do lugar. Não fez... O Arias não jogou bem, o Keno não jogou bem, o John Kennedy não jogou nada ontem, entende? E o Flamengo só ficou ali controlando. O Fluminense pode, eu tenho certeza que vai jogar mais. Agora, reduzir ao Renato Augusto nessa situação, eu não concordo. Torcedor, desde que não ofenda o cara, não ameace o cara, pode criticar, pode detonar, fazer o que quiser, dentro do limite do respeito. Agora, e que ele é um jogador de grande qualidade, muito inteligente, e com o tempo eu acho que ele vai achar a posição dele no time do Fluminense, concordo. E pra mim, esse lance que você tá vendo aí, não tem nem o que discutir, é falta, porque, o cara vem correndo, de frente pro gol, tá com vantagem e é desequilibrado por trás, pra mim, falta, O Renato Augusto, eu acho ele um baita de um jogador, é um jogador inteligente, um cara diferenciado. Mas eu vou te falar, Nori, mano, o futebol hoje é muita força. Óbvio cara. que é, cara. É muita Claro correria. O Renato Augusto, no Corinthians, no segundo semestre do ano passado, ele estava com muita dificuldade, cara. Mas nos melhores momentos do Corinthians foram por causa dele. Sim, mas os então melhores... tem que ser justo, tem que equilibrar, tem que falar as duas coisas. Não, eu sou fã do Renato Augusto, eu não sou... Ele era importantíssimo, eu estou falando que fisicamente hoje, infelizmente, não dá. Então, e o Marcelo fisicamente encara, aguenta? Eu também acho que não. Mas a torcida não pega no pé do Marcelo, pega? Porque o Marcelo é ídolo do Fluminense. O ídolo é uma coisa, Benja, assim, só que não pode perseguir o cara. Eu também acho que o Marcelo... É maravilhoso ver o Marcelo jogar. O Marcelo é um espetáculo de jogador de futebol. Mas, os caras atacam em cima do Marcelo o tempo inteiro, Mas, Nori, a tática do Fluminense é diferente do que foi o ano passado, porque o Fluminense, ano passado, ele corria poucos riscos, porque era um time que ficava muito com a bola. Dominava o jogo. O Fluminense terminava partidas aí com 80% de posse de bola. Então aí você não está correndo risco, você está dosando o jogo de acordo com o que você quer. Quando o Fluminense pega uma equipe qualificada do outro lado, como é o caso do Flamengo, que aí o Flamengo fica com a bola, o Fluminense tem que correr atrás. E aí que você desgasta uma equipe que já tem... Se a gente pegar aqui, por exemplo, o time titular do Fluminense, eu não fiz a somatória de idade aqui, mas a média é alta. A média é alta. O
Fluminense tem uma série de jogadores veteranos no time. Então, esse também time era veterano... alta o ano passado e ganhou a Libertadores. Mas é isso que eu tô falando. O Fluminense, ele tinha uma outra postura. O Fluminense, ele jogava com a bola no pé. Você dosa o quanto você vai se esforçar quando você tá com a bola no pé. Quando o adversário tem a bola no pé, é ele que faz você correr. Sabe qual foi a posse de bola do Fluminense ontem? 63%. Porque o Flamengo, ele sentou no resultado. Ele já tinha uma vantagem, o Flamengo não precisou se desgastar demais. O Fluminense não adiantou nada ontem. O Fluminense ficou tocando pra cá, tocando pra lá e o Flamengo... Porque o Flamengo tava posicionado e não passava, não tinha como passar. Não teve jeito. Sem o Cano ainda. Exato. Sem o Cano e sem o Ganso, né? Por onde anda o Gabigol? No banco do Flamengo. Ele comprou uma toca do Gugu e não sai de lá. Tá acampando no banco. Uma toca do Gugu. Você nunca teve quando você era moleque? Ah, não, você é mais... O Gugu, ele vendia um negócio que era como se fosse uma cabaninha. Passava no programa dele, no Domingo Legal. Mas aparecia aquelas mulheres na banheira. A gente já não era mais moleque faz tempo. Eu gostava da banheira do Gugu. Então, era legal, né? Mas hoje na TV não permite mais. Vocês dois estão lá no SBT, vocês podem sugerir a volta. Eu sugeri, mas já foi cancelado. Dentro da própria empresa. O que vai ser do Gabigol, Nori, no Flamengo? Acabou? Não, o Tite não gosta do Gabigol? Não sei, a gente tem que perguntar pra ele. Vamos trazer ele aqui e perguntar pra ele. Só ele, mas por que não? Ele tem que responder uma pergunta importante pra gente fazer. Eu acho que assim, eu não acho que o Tite seja maluco para não colocar em campo um cara só porque ele não vai com a cara dele. Ou teve algum problema no passado se o cara estiver jogando bem. Não, mas não tá, esse é o problema. Esse não tá jogando bem. Hoje a concorrência do Gabigol é o Pedro joga melhor que ele, pô. Fato, mas é que tá. Nori, nesse ponto, a gente tem que criticar a diretoria Acabou do o Gabigol no Flamengo, mano? Mas acabou faz tempo, Benja. Acabou a história? Acabou, fecha? Não, a história não acaba, Benja, porque ele construiu. Acabou o livro. Eu acho que acabou. Porque tudo na vida é cíclico. Tudo na vida é cíclico. Em determinado momento você pode ter aquele calor, aquela emoção, aquela vibe, aquela sintonia, aquela química. Em outro momento já não mais. O Gabigol sair do Flamengo hoje, Benja, ia ser bom para ele e para o Flamengo. O Gabigol, ele tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. E quando o Corinthians tentou viabilizar a contratação do Gabigol no começo do ano, o Flamengo, por orgulho, para falar, olha, eu quero ter um elenco recheado, faltou essa percepção aí, tanto para o Landim quanto para o Marcos Braz. Quando eu falei que o Corinthians faria um favor para o Flamengo em contratar o Gabigol, muitos flamenguistas, você quer um cara que não tem como pagar. Não põe a mão na frente da câmera, seu jumento. Então não tem jeito, Benja. O Gabigol hoje é um retrato na parede. Sendo um dos maiores salários do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito. Mas você dinheiro com o Gabigol. Você dirigente do Flamengo, você reforçaria um rival, liberaria o Gabigol para jogar? Se você não vai utilizar, Nori. Mas quem sabe se não vai utilizar? A história do Gabigol, sabe o que me parece? O Gabigol tá mal, chega o Flamengo na final da Libertadores, o Gabigol entra, vai lá e faz o gol, o Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Mas você tá indo no C. Ué, não é C. Vamos C, já foi assim duas vezes. Então vamos no presente. Quantas assim partidas o Gabigol jogou titular com o Tite? Pouquíssimas. Acho que como titular... Mas hoje, se você for analisar Pedro e Gabigol, mas não sai na foto o Gabigol. O Pedro tá produzindo e tá rendendo muito mais, cara. Faremos um intervalo aqui. E o Fabrício Bruno, que tá na seleção, é muito bom também. Fantástico. Lembra que eu tinha te falado do Fabrício Bruno há bastante tempo atrás, né? Que achava ele pouco valorizado e ele joga demais. Ele tem força física, posicionamento, cabeceio, é firme para defender, ou seja, é um zagueiro de muita qualidade, não por acaso. A hora que entrar vai ser difícil de tirar. Na minha zaga, com todo respeito ao Carolino, que vai muito bem, e faz uma dupla incrível aí com o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz é demais. Eu acho que a grande zaga do Flamengo vai ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Mas o tempo vai dizer. Eu tenho que fazer um meia-culpa aqui. Conte-me mais sobre o técnico Tite, que está entre os 5 melhores do Brasil, ou até ali os 3, viu? Os três. Você tem razão. Eu tinha dito aqui e quero fazer um meia-culpa. Não é muito fácil fazer meia-culpa. Eu tinha dito que o Tite não estava entre os 5, porque eu estava avaliando um Tite voltado para aquilo que o Tite tinha feito nos últimos 6 anos, comandando a seleção brasileira. Mas mesmo com a seleção, ele só foi mal na Copa. Mas acontece que quando você enfrenta adversários fracos, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Equador, como é o caso do Peru, como é o caso do Chile, você tem que fazer números mesmo. Você tem que fazer números. Por quê? Isso aí no atletismo a gente chama de fourth leg. Vamos ouvi-lo.
Primeira coisa, então... Não tenho absolutamente nada. Quando aparece muito like, é porque alguém publicou alguma coisa que eu falei nos meus programas, quer seja aqui, ou no Tempo Técnico do Band Esportes, ou no meu programa da Rádio Bandeirantes. Eu não faço nada disso, eu não publico, eu não estou preocupado, eu não vejo, eu não tenho nenhum tipo de atrativo em relação à rede social. Mas eu estou diretamente voltado para analisar aquilo que o Diniz falou, que é o seguinte. Peraí, quando você coloca o Marquinhos, que é um cara canhoto para jogar de lateral direito, você está inventando. Ele foi mal. O cara não se complicou mais, como poderia ter se complicado. Por quê? Porque o Tite não pegou o Bruno Henrique e colocou o Bruno Henrique do lado esquerdo, tirava o Everton Cebolinha, já que ele tirou o Luiz Araújo, que ele foi bem, tirou o Luiz Araújo e colocou o Bruno Henrique, o que é que ele faz para ser o primeiro treinador do Brasil, para ser mais talentoso do que o Abel Ferreira? Pega o Bruno Henrique, coloca o Bruno Henrique na esquerda, atacando um lateral que não é lateral de ofício e que é canhoto e está jogando na lateral direita. Ele vai arrebentar com o Marquinhos, Ele tira o Luiz Araújo e coloca o Bruno Henrique aqui do lado direito, facilita a vida do Fluminense. Se eu sou ele, eu vou tirar o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Vou colocar o Bruno Henrique do lado esquerdo e vou colocar, sabe quem aqui na direita? Quem? Gabigol! Ó, não precisa ser nenhum gênio. Dorival Júnior não inventou a roda. Quando o Bruno Henrique e o Gabigol estavam em forma como estão hoje, porque agora eles estão em forma, o que ele fez? Bruno Henrique pela esquerda, Gabigol pela direita e Pedro como referência. Ganhou pouca coisa, não? Ganhou muito. Pouca coisa, não? Então, o que acontece? O Dorival não ensinou e nem inventou a roda. Só mostrou que é possível, desde que você coloque o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol pela direita e o Pedro como referência. Ele ia arrebentar com o Fluminense, com o Marquinhos jogando de lateral. Quando você coloca o Martinelli como zagueiro, você está colocando um cara que já jogou como zagueiro, você está colocando um cara que tem muita qualidade como zagueiro e está colocando do lado dele um zagueiro de ofício. E outra coisa, eu não estou aqui para ficar criticando o Diniz, já cansei de criticar, Eu só não gosto quando o Diniz vem a público para dizer que a gente fica que nem carniça. Eu estou me colocando aqui como um crítico dele. Então, quando ele está criticando quem critica ele está criticando a mim. Então, eu tenho o direito de me defender. Eu sou um cara que critica o Diniz. Eu sou um cara que tem dificuldade de entender exatamente o modelo de vida do Diniz para o futebol. Eu não conheço o Diniz como pai, eu não conheço o Diniz como marido. Eu acho que ele deve ser fantástico tanto como pai como como marido. Então, eu não discuto isso. A minha questão diz respeito ao modelo do Diniz como treinador de futebol, que eu discordo. E por que eu discordo? Porque eu acho que ele foge muito da ideia do que é que ele precisa fazer, não do que ele quer fazer. Mas esse é só o meu ponto de vista. Eu não vou aqui dizer, o Diniz, eu fico torcendo pro Diniz perder. Não, eu torço para ele ganhar, para eu ter mais argumento, para eu ter que pensar mais, para eu ter que estudar mais o time do Fluminense. Agora vem o Diniz, aproveita a sua coletiva para atacar quem critica ele. Então ele está atacando a mim. Eu não quero saber se ele está se referindo a alguém que tem blog do Fluminense, a quem é de grupo do Fluminense. Ele está atacando, ele deixou claro que as pessoas que ficam criticando a ele ficam igual carniça, esperando que ele perca